A Carta a Tito. Capítulo 1. Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo em harmonia com a fé dos escolhidos de Deus e o conhecimento exato da verdade, que está de acordo com a devoção a Deus e se baseia numa esperança de vida eterna que Deus, que não pode mentir, prometeu muito tempo atrás. Mas, no tempo devido dele, tornou conhecida a sua palavra por meio da pregação confiada a mim, de acordo com a ordem do nosso Salvador, Deus, a Tito, filho genuíno segundo a fé que temos em comum. Que você tenha bondade imerecida e paz da parte de Deus o Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Eu deixei você em Creta para que corrigisse as coisas que precisavam ser endireitadas e fizesse designações de anciãos em cada cidade, conforme as instruções que lhe dei. O ancião deve estar livre de acusação, ser marido de uma só esposa e ter filhos crentes que não sejam acusados de devassidão nem de rebeldia. Porque, como administrador designado por Deus, o superintendente tem de estar livre de acusação. Não deve ser obstinado, nem alguém que se ire com facilidade, nem beberrão, nem violento, nem ávido de ganho desonesto, mas deve ser hospitaleiro, amar o que é bom, ser sensato, justo, leal, ter autodomínio, apegar-se firmemente à palavra fiel com respeito à sua arte de ensino, para que possa tanto encorajar por meio do ensinamento sadio, como repreender os que o contradizem. Pois há muitos homens rebeldes, faladores fúteis e enganadores, especialmente os que se apegam à circuncisão. É preciso calar a boca deles, porque esses homens persistem em arruinar famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, visando ganho desonesto. Um deles, seu próprio profeta, disse: Os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Por essa razão, continue a repreendê-los com severidade, para que sejam sãos na fé e não prestem atenção a fábulas judaicas e a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e sem fé, nada é puro, pois tanto a sua mente como a sua consciência estão contaminadas. Eles declaram publicamente que conhecem a Deus, mas o negam pelas suas obras, porque são detestáveis, desobedientes e não são aprovados para nenhum tipo de boa obra. Capítulo 2. Você, porém, persiste em falar o que está de acordo com o ensinamento sadio. Os homens idosos devem ser moderados nos hábitos, sérios, sensatos, sãos na fé, no amor, na perseverança. Igualmente, as mulheres idosas devem ser reverentes no comportamento, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, instrutoras do que é bom, para que aconselhem as mulheres mais jovens a amar o marido, a amar os filhos, a ser sensatas, castas, diligentes nos afazeres domésticos, bondosas, sujeitas ao marido, a fim de que não se fale mal da palavra de Deus. Do mesmo modo, persista em exortar os homens mais jovens a serem sensatos e seja exemplo de boas obras em tudo. Ensine o que é puro com toda a seriedade, usando palavras sadias que não possam ser criticadas, para que os opositores fiquem envergonhados, não tendo nada negativo a dizer sobre nós. Que os escravos estejam sujeitos aos seus donos em todas as coisas, procurando agradá-los, não respondendo mal, não roubando deles, mas demonstrando que são completamente dignos de confiança, para que em tudo adornem o ensinamento do nosso Salvador, Deus. Porque a bondade imerecida de Deus foi manifestada, trazendo salvação a todo tipo de pessoas. Ela nos treina para rejeitarmos a impiedade e os desejos mundanos, e para vivermos com bom senso, justiça e devoção a Deus no meio deste mundo, ao passo que aguardamos a feliz esperança e a gloriosa manifestação do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, que se entregou por nós para nos libertar de todo tipo de coisa que é contra a lei e purificar para si mesmo um povo que seja sua propriedade especial, zeloso de boas obras. Continue a falar essas coisas, a exortar e a repreender com plena autoridade.
Não deixe que ninguém o menospreze. Capítulo 3. Continue a lembrar-lhes que estejam sujeitos e sejam obedientes a governos e autoridades, que estejam prontos para toda boa obra, que não falem mal de ninguém, que não sejam briguentos, mas que sejam razoáveis, demonstrando toda brandura para com todos os homens. Pois antes, nós também éramos insensatos, desobedientes, tínhamos sido desviados, éramos escravos de vários desejos e prazeres, vivíamos em maldade e inveja, éramos detestáveis, odiávamos uns aos outros. No entanto, quando foi manifestada a bondade do nosso Salvador, Deus, e seu amor à humanidade, Ele nos salvou, não por causa de obras justas que tivéssemos realizado, mas por causa da sua misericórdia, por meio do banho que nos trouxe a vida e por nos renovar pelo Espírito Santo. Ele derramou esse Espírito ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, depois de sermos declarados justos por meio da sua bondade imerecida, nos tornássemos herdeiros segundo uma esperança de vida eterna. Essas palavras são dignas de confiança, e eu desejo que você continue a enfatizar essas coisas, a fim de que aqueles que creram em Deus mantenham a mente concentrada em praticar boas obras. Essas coisas são excelentes e benéficas para os homens. Mas não se envolva de modo algum em controvérsias tolas, genealogias, brigas e discussões sobre a lei, porque são inúteis e vãs. Quanto ao homem que promove uma seita, rejeite-o depois de aconselhá-lo com firmeza uma primeira e uma segunda vez, sabendo que ele se desviou do caminho, está pecando e condena a si mesmo. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o máximo para me visitar em Nicópolis, pois é ali que decidi passar o inverno. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, que é perito na lei, e de Apolo, de modo que não lhes falte nada. E que os nossos também aprendam a se ocupar em boas obras, a fim de ajudar em casos de urgente necessidade, para que não sejam improdutivos. Todos os que estão comigo lhe mandam saudações. Transmita minhas saudações aos que nos amam na fé. Que a bondade imerecida esteja com todos vocês.